Graça e paz, irmãos e irmãs, que a graça e a bondade do Senhor esteja abençoando a sua vida e abençoando a sua casa. Ontem, sábado, dia 31 de julho, a nossa Igreja Presbiteriana Independente do Brasil completou 118 anos. E por ocasião disso, fizemos todo um culto especial para comemorar essa data. E esse culto que você vai participar hoje é um culto especial de ação de graças pelos nossos 118 anos. Então vai ter a participação de várias pessoas e de várias igrejas nesse culto. E aí você vai ver a beleza da nossa igreja. E um dos temas que a nossa igreja adotou para esse ano é Somos Família. Por isso que o culto foi organizado com a participação de muitas pessoas, inclusive de famílias mesmo, orando. Que somos uma família, tanto daqueles que professam a fé em Jesus na mesma casa, mas todos nós que professamos a fé nessa comunidade de fé chamada Igreja Presbiteriana Independente, que está presente no Brasil inteiro. Então eu espero que esse culto seja muito abençoador para a sua vida. Antes de eu ler o texto e orar, também quero aproveitar a ocasião para poder dar um aviso. Nós vamos, a partir do domingo que vem, dia 8 de agosto, retornar aos nossos cultos presenciais. A partir das 19h30, nós vamos retornar a nossos cultos presenciais. Então, você que já foi vacinado, que é da cidade de Araraquara, pode participar desse culto. Se você já tomou a primeira dose também, enfim, a situação já avançou bastante na cidade sobre vacinação e nós vamos ainda assim tomar todos os cuidados, obedecendo a todos os protocolos. Então, você venha de máscara. Aqui você vai ser aferido a temperatura, vai ter o álcool em gel, vamos continuar tendo distanciamento, porque mesmo que você tenha sido vacinado, mesmo que você já esteja imunizado, aí você pode contrair o vírus, você não sente nada, você fica com casos bem leves, mas você pode transferir para outro que ainda não tomou vacina. Então, por isso que nós vamos continuar tendo os cuidados, mas já será possível nos reunirmos no mesmo espaço, adorar a Deus no mesmo lugar. Então você é o nosso convidado, você que é de Araraquara, nossos irmãos e irmãs da igreja, são convidados para esse culto de reabertura que acontecerá com ceia do Senhor também, tá certo? Participe desse culto. Agora, quem não é de Araraquara, fique tranquilo, porque uma decisão que o conselho tomou foi de que nós vamos continuar tendo os cultos online. Então, esses cultos que vão acontecer presencial serão transmitidos ao vivo pelas nossas redes sociais. Então, essa forma híbrida agora veio para ficar, né? Tanto culto presencial quanto online. E assim a gente espera continuar abençoando a sua vida. Agora eu quero convidar você para ler comigo um texto do Salmo 33. Eu vou ler a partir do versículo 5, onde o salmista diz o seguinte: a tua misericórdia, Senhor, chega até os céus. A tua fidelidade vai até as nuvens. A tua justiça é como as grandes montanhas. Os teus juízos são como um abismo profundo. Tu, Senhor, preservas as pessoas e os animais. Como é preciosa, ó Deus, a tua misericórdia. Por isso, o Filho dos homens se acolhe à sombra das tuas asas. Fartam-se da abundância da tua casa, e na torrente das tuas delícias lhes dá de beber. Pois em ti está a fonte da vida, na tua luz vemos a luz. Palavras maravilhosas do salmista falando da misericórdia do Senhor, dos cuidados do Senhor, da justiça do Senhor e da abundância que o Senhor tem para dar a todos os seus filhos. Amém, queridos? Então, eu espero que esse culto seja uma bênção para você. Vamos orar aqui para que assim o Senhor receba a nossa adoração e vamos nos colocar diante dele como adoradores, adorando a Deus em espírito e em verdade. Pai amado e querido, quero te louvar e engrandecer, Senhor, a ti e agradecer-te pela Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, que comemora seus 118 anos. São 118 anos de bênção, Senhor. Tu tens usado esta igreja, assim como outras, para pregar o Evangelho nessa nação, para abençoar vidas. Como diz, ó Deus, a nossa afirmação de fé, nós somos uma grande comunhão junto com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, e nessa comunhão
Nós somos aquela igreja, Deus, que partilha, que abençoa, que troca, Senhor, edificação mútua. Então, ó Deus, eu só tenho a agradecer por essa igreja e por tudo que Tu tem feito por meio dela na vida das pessoas. E queremos continuar, Senhor, até a Tua vinda, sendo bênção. Por isso te pedimos, ó Deus, derrama do Teu Espírito sobre essa igreja. Faz com que aconteça um avivamento, Senhor, assim como já começou, ó Deus, com o movimento nacional de oração. E que esse avivamento aqueça o coração de todos os membros da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, de tal forma que nós venhamos a, Senhor, despertar essa nação. Despertar, Senhor, para a consciência, ó Deus, do pecado, da justiça, do juízo, mas que o Senhor perdoa, que o Senhor salva e que o Senhor transforma. Faz com que esse despertamento nos faça amar cada vez mais a Ti e ao nosso próximo, Senhor. E que esse despertamento, Senhor, nos mobilize para usar nossos dons espirituais a serviço Teu e do Teu povo. É em nome de Jesus que eu te peço essa bênção sobre a Tua igreja. Quanto a nós, Senhor, nesse culto maravilhoso, pedimos ao Pai que Tu receba a nossa adoração, o nosso louvor. E nós nos colocamos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Ti, Senhor, para que haja um culto racional. Abençoa-nos e recebe-nos nesse culto, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Oremos ao Senhor. Adoramos-te, ó Deus Pai, Filho e Espírito Santo, na beleza da Tua santidade. Glorificamos-te, ó Senhor, pelo Seu grande amor, Seu amor revelado em Jesus Cristo, nosso Senhor, que nos redimiu dos nossos pecados, pelo derramamento do Teu Espírito Santo sobre nós, para nos ungir com poder e graça, nos formando assim corpo do Senhor, igreja viva do Senhor, família do Senhor. Por isso estamos reunidos essa noite para Te louvar, para Te exaltar, para Te engrandecer,
Somos o teu povo chamado pelo seu nome. Dá-nos a tua bênção. Receba a nossa gratidão, ó Deus, por sermos o teu povo. E essa noite podemos celebrar mais um ano da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Dá-nos, ó Deus bendito, a tua bênção, porque dela precisamos, porque dela carecemos. Ó bendito Senhor, em Jesus Cristo oramos, hoje e sempre. Amém. Nós pecamos e fomos destituídos da glória de Deus. Contudo, agora podemos nos achegar, confiantes, ao trono da graça para recebermos misericórdia. Vamos confessar os nossos pecados, mas já com a alegria da certeza do perdão e da restauração que nos são concedidos. Perdão, Senhor, porque nem sempre nós, maridos, amamos nossas esposas como amamos a nós mesmos. Ensina-nos a amá-las como elas nos amam. Perdão, Senhor, porque às vezes, em momentos de tensão, nós, esposas, desrespeitamos nossos maridos. Ajuda-nos a respeitá-los, assim como eles nos respeitam. Papai do céu, me desculpe, porque às vezes eu fiz minha mamãe, às vezes eu amo muito e às vezes eu amo pouco. Senhor Deus, tudo aquilo que eu ouvir, também obedecer. Amém. Senhor, perdoe-nos por todas as vezes que não honramos nosso pai e nossa mãe. Mostre-nos como cuidar dos que cuidaram de nós. Amém. Amém. Nosso Deus, perdoa pelas vezes nas quais irritamos os nossos filhos e filhas e não os instruímos conforme a tua vontade. Dá-nos sabedoria para educarmos segundo os teus preceitos. Amém. Perdoa-nos, Senhor, se falhamos em instruir os nossos netos nos teus caminhos. Ajuda-nos nesta tarefa e guia as nossas palavras. Amém. Senhor, perdoa-nos por nos esquecermos de cuidar de nós mesmos, como pastores e pastoras, e consequentemente por não cuidarmos do teu povo. Ensina-nos, Senhor, a pastorear com sabedoria e com humildade, em nome de Jesus. Amém. Senhor, nós pedimos perdão por não conseguirmos encorajar nossas irmãs e irmãos sempre de acordo com a tua sabedoria. Nos mostre como devemos agir para que sejamos bons obreiros do teu reino. Receba com fé a declaração de perdão. O Deus Filho, que tomou sobre si nossos pecados, nos perdoa e nos dá vida abundante. Vivamos essa vida em nossa casa e em nossa comunidade de fé,
como família bendita do Senhor. Cantai a Cristo Salvador, que tanto nos amou, e para nossa salvação seu sangue derramou. Salvação, salvação, hoje temos no Filho de Deus. Salvação, aleluias ao Filho de Deus. Oh, grande amor, tão divinal, amor tão eficaz, que nele o pobre pecador alcance eterna paz. Salvação, salvação, hoje temos no Filho de Deus. Salvação, salvação, aleluias ao Filho de Deus. Louvor a Cristo, bom Senhor, ó vinde publicar, e dai ao mundo a conhecer o Salvador sem par. Salvação, salvação, hoje temos no Filho de Deus. Salvação, salvação, aleluias ao Filho de Deus. Cremos na Santa Trindade, modelo de comunhão, unidade e amor. Cremos no Deus Pai, Criador dos céus e da terra, e de todos os seres humanos. Cremos em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor e Salvador, que traz boas notícias aos pobres, liberdade aos cativos, vista aos cegos, libertação aos oprimidos e perdão para os nossos pecados. Cremos no Espírito Santo derramado sobre filhos e filhas, moços e velhos, servos e servas. Cremos na Igreja, família da fé, que abriga, acolhe e promove uma espiritualidade fundamentada na graça de Deus, que traz vida em plenitude, segundo as Sagradas Escrituras. Cremos que a nossa missão é a proclamação do Evangelho do Reino de Deus para a paz, justiça, liberdade e solidariedade entre todos, até que Jesus Cristo volte. Amém. Senhor, eu te dou o meu
Irmãos e irmãs, presbiterianos independentes, graça e paz. Antes de ler o texto bíblico que servirá de base para a nossa reflexão, em nome da diretoria da Assembleia Geral da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, manifestamos nossa profunda gratidão a todos os irmãos e a todas as irmãs que colaboraram para que este culto especial fosse realizado. Em especial, a presbítera Márcia Fourier Guedelha Blasi, secretária de Música e Liturgia, e ao reverendo Eugênio Soria Anunciação, nosso ministro de Comunicação, que sempre cuida da parte técnica. Há que se registrar também nossa gratidão ao Conselho da Primeira IPI de São Paulo, na pessoa do reverendo Valdinei Ferreira, por ter cedido à Catedral Evangélica de São Paulo para que esta mensagem fosse gravada e também por sua participação neste culto histórico, ministrando a ceia do Senhor para o Arraial Presbiteriano Independente. Vamos ler a palavra de Deus em Isaías, no capítulo 61, versículo 9. A sua posteridade será conhecida entre as nações, os seus descendentes no meio dos povos, todos quantos os virem, os reconhecerão como família bendita do Senhor. A Igreja Presbiteriana Independente do Brasil comemora 118 anos de existência. 118 anos desde que o reverendo Eduardo Carlos Pereira e os seus companheiros decidiram deixar a Igreja Presbiteriana do Brasil e constituírem uma nova família. Foi assim mesmo. A IPI do Brasil nasceu e floresceu como uma família maior, constituída de famílias que iam aderindo à causa independente. Famílias que abriam as portas de seus lares para instalarem pontos de pregação e posteriormente serem organizadas em igrejas locais. Famílias que acolhiam os nossos pastores pioneiros, que viajavam por meses a fio em lombos de cavalos, semeando a palavra de Deus. É por isso que neste ano estamos celebrando a IPI do Brasil como família. Somos família. E não uma família qualquer, e sim uma família bendita do Senhor. Conforme consta nas Escrituras, o povo de Israel foi constituído como família bendita do Senhor a partir da promessa que Deus fez a Abrão. O Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de seu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei de ti uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 12, 1-3. Sabemos que tal promessa se cumpriu. Da descendência de Abraão, o povo de Israel foi constituído como família do Senhor a partir de Isaque e Jacó. Uma família forjada na base de sofrimentos e dificuldades, mas sempre tendo Javé como seu sustentador e condutor. E a partir do povo de Israel, família bendita do Senhor, nasceria a Igreja de Jesus. Por isso dizemos que somos Israel de Deus e igualmente família bendita do Senhor, sustentada e dirigida pelo Senhor em meio às dificuldades, aos sofrimentos e às perseguições, a exemplo do que ocorreu com o povo de Israel ao longo de sua história. Vivemos hoje em meio de uma das maiores crises da história da humanidade, a pandemia da Covid-19, que ceifou até o momento em que esta mensagem está sendo gravada, mais de 3.500.000 pessoas no mundo. E no Brasil, mais de 460.000 brasileiros e brasileiras perderam suas vidas. E, infelizmente, caminhamos
celeremente para um número de mais de 500 mil pessoas, vítimas fatais dessa doença. E entre este contingente, nós temos 12 pastores da IPI do Brasil, que faleceram vítimas da Covid, cônjuges de pastores, oficiais e membros da IPI do Brasil tiveram suas vidas abreviadas por esse terrível inimigo, o vírus SARS-CoV-2, que afeta milhões de famílias no Brasil e no mundo todo. Além da morte de milhões de pessoas, a fome e a miséria vitimam no Brasil em torno de 15 milhões de famílias brasileiras. E em que pese vivenciarmos essa terrível crise sanitária e econômica, a IPI do Brasil é uma família bendita do Senhor. Temos, na palavra que lemos no início, a sua posteridade será conhecida entre as nações, e os seus descendentes no meio dos povos, todos quantos os virem, os reconhecerão como família bendita do Senhor. A parte final desse versículo é bem eloquente. Todos quantos os virem, os reconhecerão como família bendita do Senhor. E o que faz as pessoas de nosso tempo nos reconhecerem como família bendita do Senhor? Em primeiro lugar, nós somos família bendita do Senhor porque nós somos conduzidos pelo Espírito do Senhor, pelo Espírito Santo. Por vezes imaginamos que podemos guiar as nossas próprias vidas, guiar as nossas famílias, o nosso trabalho, as nossas igrejas, como se pudéssemos conduzir a nossa vida, a nossa história de forma autônoma. Na bandeira de São Paulo há uma expressão em latim, non ducor duco, que significa não sou conduzido, conduzo. Isso soa, de fato, de maneira muito pretensiosa e até mesmo arrogante e ufanista, mas indica uma característica própria do ser humano, que pretende sempre conduzir e nunca ser conduzido. Mas para a Igreja de Jesus e para as nossas famílias, o lema deve ser outro. Sou conduzido, não conduzo. E de fato somos conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. No dizer de João 16:13, ele diz assim: quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. O significado original do verbo guiar é conduzir, como um guia de viagem, conduzir por toda a peregrinação, conduzir ao longo de uma jornada. Isto golpeia qualquer pretensão humana de autossuficiência e de que podemos fazer as coisas por nós mesmos. O apóstolo Paulo relata em suas cartas que em todo o seu ministério foi conduzido pelo Espírito Santo, e quando pretendeu levar a palavra à Ásia e à Bitínia, por exemplo, foi impedido pelo Espírito Santo, diz o texto. Passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentaram ir para a Bitínia, mas o Espírito Santo não lhe o permitiu. Isso está em Atos 16, versículos 6 e 7. Aqui fica claro que não cabe na vida do cristão, na vida da igreja e na nossa família, o non ducor duco, que consta na bandeira de São Paulo. Sendo assim, se revelarmos ao mundo que somos conduzidos pelo Espírito Santo, testemunharemos que nas crises e dificuldades nós temos o Senhor como socorro nas horas da angústia. O povo de Israel, que vagou pelo deserto por 40 anos, pôde testemunhar isso. Conduzido pelo Senhor, guiado pelo Senhor, era amparado nas agruras do deserto. Quando faltava água, o Senhor providenciava. Quando faltava pão,
o maná vinha do céu, quando o povo não sabia o caminho que deveria seguir, o Senhor o guiava com uma nuvem durante o dia e com uma coluna de fogo durante a noite, testemunhando ao mundo que somos uma família guiada e conduzida pelo Senhor. Enviaremos uma mensagem: juntem-se a nós, pois aqui temos no Senhor o abrigo, o esconderijo, Ele que nos proporciona em sua sombra o descanso, conforme diz o Salmo 91. Ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. O nosso deserto de hoje se chama Covid-19 e o Senhor está nos sustentando e nos conduzindo. O Senhor nos ampara, mesmo quando somos desamparados por quem deveria nos amparar, que são as autoridades investidas de poder neste país. Aqui cabe parafrasearmos o Salmo 27:10, porque mesmo que os nossos governantes nos desamparem, o Senhor nos amparará. Em segundo lugar, somos família bendita do Senhor, porque repartimos o que temos com os pobres e miseráveis. Ao longo desta pandemia, a Secretaria Nacional de Diaconia, liderada pela reverenda Nisaura, tem procurado despertar a família presbiteriana independente a se sensibilizar com a fome de milhões de brasileiros e brasileiras que estão vivendo abaixo da linha da pobreza. E o que significa isto, estar abaixo da linha da pobreza? Os estudos dizem o fim do pagamento do auxílio emergencial, enquanto a economia ainda não se recuperou da pandemia e os números de casos de morte por Covid seguem alta, deve elevar a parcela de brasileiros vivendo em pobreza extrema, com renda familiar per capita menor que R$ 155 por mês, a 10 a 15% da população, algo em torno de 21 milhões a 31 milhões de pessoas. E, evidentemente, se nossa economia estivesse equilibrada, o auxílio emergencial poderia ser muito maior do que tem sido até agora, porém só isso não basta. Seria importante que as pequenas e médias empresas fossem amparadas pelo governo para que pudessem manter empregos, o que não tem ocorrido como deveria acontecer. Com isto, o contingente de desempregados está em 15 milhões de brasileiros e brasileiras. Irmãos, a situação é dramática. E a fome não pode esperar pelo governo, para que o governo se sensibilize, que as autoridades priorizem a vida das pessoas. A IPI do Brasil, como família bendita do Senhor, precisa integrar o exército das organizações não governamentais do Brasil e distribuir comida para os miseráveis de nosso tempo, muitos deles membros de nossas igrejas. Jesus tinha esta preocupação. Ele alimentava as multidões com pães e peixes e deixou o exemplo para seguirmos. Lembremos-nos naquela ocasião em que, sendo tarde, os discípulos disseram ao Mestre para que despedisse as multidões, para que fossem comer em suas casas. Diz o texto de Mateus 15 a 16. Ao final do dia, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: este lugar é deserto e está entardecendo. Manda embora, pois, as multidões para que possam ir aos povoados e comprem comida. Jesus, porém, lhes respondeu: o povo não precisa ir embora, dai-lhes vós de comer. Caso sejamos omissos quanto à fome dos pequeninos, irmãos e irmãs, estaremos sendo insensíveis como discípulos de Jesus. E Tiago, em sua carta, no capítulo 2, versículos 14 a 16, ainda é mais contundente.
Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou irmã estiverem nus e tiver falta de mantimento cotidiano, e alguns de vocês lhes disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Como família bendita do Senhor, conclamamos todos os ministérios de ação social e diaconia das nossas igrejas, as antigas mesas diaconais, para que possam aderir à campanha Maná da Secretaria Nacional de Diaconia, que os nossos presbitérios abracem também essa causa, e quando nos assentarmos como famílias para tomarmos nossas refeições, devemos refletir sobre uma frase do poeta Augusto Branco. Ele diz assim: nenhum homem deveria sentar-se em paz à mesa farta, sabendo que em algum lugar há um irmão passando fome. Mais impactante ainda é o poema de Manuel Bandeira. Vi ontem um bicho na imundície do pátio catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era um cão, o bicho não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. E por fim, somos família bendita do Senhor, porque choramos com os que choram. Em Eclesiastes, lemos que há tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar. E, infelizmente, há 16 meses vivemos num tempo de pranto. A Covid-19 no Brasil interrompeu a vida de mais de 500 mil pessoas até agora. E mais de 3 milhões no mundo todo. No Brasil temos mais de 2 milhões de familiares chorando seus mortos. E como dissemos acima, nesse contingente temos muitos irmãos e irmãs da nossa igreja. Aqui cabem as palavras do profeta Jeremias 31:15. Assim diz o Senhor, uma voz se ouviu em Ramá, lamentação, choro amargo, Raquel chora os seus filhos, não quer ser consolada, porque já não existem. Mesmo que o texto, na sequência, traga uma palavra de conforto, pois o Senhor traria os exilados da Babilônia de volta para a sua terra, a dor era imensa e o choro era inevitável por causa dos mortos. Seguindo a exortação do apóstolo Paulo, nós devemos chorar com os que choram. E aqui prestamos uma homenagem aos nossos pastores, cônjuges de pastores, oficiais e membros da IPI do Brasil que foram arrancados de nosso meio pela Covid-19, vidas que foram abreviadas. Devemos orar pelas famílias dos pastores e pastoras que partiram. Devemos orar pelas famílias dos presbíteros e presbíteras, diáconos e diaconisas, e pelos diversos membros de nossas igrejas que foram ceifados pela Covid-19. Além disso, devemos orar também para que o Espírito Santo visitem as nossas autoridades. A Bíblia diz que devemos orar pelos nossos governantes. Sim, oramos pelos nossos governantes. Mas também devemos orar para que o Espírito Santo visite os responsáveis pela omissão, desídia, negligência com que estão tratando o povo nessa pandemia, para que se arrependam e se desviem de seus maus caminhos. A igreja, como família do Senhor, também tem um chamado profético, irmãos e irmãs, conforme consta em Ezequiel 37, 7-11. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe anunciarás da minha parte. Se eu disser ao ímpio, ó ímpio, certamente morrerás,
e tu não falares para dissuadir o ímpio do seu caminho, morrerá o ímpio na sua iniquidade, porém o seu sangue eu o requerei da tua mão. Mas se advertires o ímpio do seu caminho, para que dele se converta, e ele não se converter do seu caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livrastes a tua alma. Pois tu, ó filho do homem, dize à casa de Israel, assim falai vós, dizendo, visto que as vossas transgressões e os nossos pecados estão sobre nós, e nós desfalecemos nele, como viveremos então? Dize-lhes, vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta de seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Amados irmãos e queridas irmãs, um clamor precisa ser levantado pelas pessoas enlutadas desse país. Sim, mas também precisamos clamar para que o Senhor visite nossas autoridades governamentais e que elas se convertam, para que Deus cumpra a sua palavra em Ezequiel 36, 26, que diz assim, darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra. Em troca, darei um coração de carne. Concluindo, é uma grande bênção fazer parte da família bendita do Senhor. Todavia, na mesma proporção, é uma grande responsabilidade pertencer a esta família. A bênção de sermos conduzidos e amparados pelo Espírito Santo. Ter Jesus no leme do nosso barco, acalmando as nossas tempestades. Por outro lado, também pesa sobre nós a responsabilidade de repartir o pão com os miseráveis. E aqui lembramos do cântico que estou fazendo se sou cristão, escrito pelo reverendo João Dias de Araújo, que se tornou o hino oficial da Igreja Presbiteriana Unida, nossa igreja irmã. E a última estrofe desse cântico diz assim, que estou fazendo se sou cristão? Se Cristo deu-me o seu perdão, há muitos pobres sem lar nem pão, há muitas vidas sem salvação. Aos poderosos eu vou pregar, aos homens ricos vou proclamar que a injustiça é contra Deus e a vil miséria é contra os céus. Por fim, como Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, temos a responsabilidade de chorar com os que choram, não apenas por aqueles que estão no nosso convívio, mas pelos que choram em todo o Brasil e em todo o mundo. Que o nosso choro se torne também num lamento profético. Que ergamos nossas vozes contra os ímpios que têm sangue nas mãos. E que, pela graça de Deus, seus corações de pedra sejam convertidos em corações de carne. Que Deus tenha misericórdia do povo presbiteriano independente. E também de nosso Brasil e de todo o mundo. Pela coroa real do Salvador. Gente de todas as partes desses Brasis, de um Brasil tão grande, gente tão diferente, mas de essência tão igual. Gente que se sente perto por ter um só Senhor Jesus Cristo no coração. Gente que chora junto, mas que se alegra e canta no final. Pela coroa real do Salvador, somos família a serviço do Senhor. A IPI de nos dar segue em frente, abraçando essa nação com a força do amor. Pela coroa real do Salvador, somos família a serviço do Senhor. A IPI de nos dar segue em frente, abraçando essa nação com a força do amor.
igreja abençoada, esta igreja de Jesus. Pode ser um churrasco, um chimarrão, carne de sol, um baião, macaxeira ou pinhão, tainha, dourado e tudo de feijão. Não importa a distância, nos unimos na mesa e partilhamos o mesmo pão. Somos igreja amada, família unida em uma só missão. Pela coroa real do Salvador, somos família a serviço do Senhor. A IBI de mãos dadas segue em frente, abraçando essa nação com a força do amor. Pela coroa real do Salvador, somos família a serviço do Senhor. A IBI de mãos dadas segue em frente, abraçando essa nação com a força do amor. Eita, igreja amada, igreja abençoada. Aleluia. Só fé em um só Salvador, em teu amor, unidos aqui, no mesmo Espírito, vamos a ti. Espírito, vamos a ti. Um só rebanho, um só pastor, fruto, ó Senhor, desse teu grande amor. Só nos gloriamos na tua cruz, sê tu louvado, bendito Jesus, sê tu louvado, bendito Jesus. Um só rebanho, um só pastor, ó Cristo és digno do nosso louvor. Tu és o atrai, e só por ti adoramos o Pai, e só por ti adoramos o Pai.
amou e por nós quis morrer. Quem nos amou e por nós quis morrer. Quem nos amou e por nós quis morrer. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Somos família. Unidos serviremos ao Senhor. Juntos façamos a oração final. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio. Antes de formares os montes e de começares a criar a terra e o universo, Tu és Deus eternamente, no passado, no presente e no futuro. Diante de Ti, 1000 anos são como um dia, como o dia de ontem, que já passou. São como uma hora noturna que passa depressa. Faze com que saibamos como são poucos os dias da nossa vida, para que tenhamos um coração sábio. Olha de novo para nós, ó Senhor Deus, que os Teus servos e servas vejam as grandes coisas que fazes, e que os nossos descendentes vejam o Teu glorioso poder. Derrama sobre nós as Tuas bênçãos, ó Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Amém. Vamos juntos cantar o hino oficial da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, Um Pendão Real. Cantemos. Oh
e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações do teu Santo Espírito estejam sobre vós, irmãos e irmãs, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém.